Boa noite, Luciano. Boa noite, Oséias. Tudo bem com vocês? Como está o áudio aí? Dá um retorno e já nós começamos. Lembrando que todas as lives a partir de agora, já de pronto, continuavam salvos e continuarão assim, tá? Boa noite a todos que estão entrando. Oséias, por gentileza, o Luciano, a Patrícia, como vocês estão escutando o áudio aí? Por gentileza, só me diga como que tá o retorno aí. E aí nós já começamos a bater um pouco no tema e no final eu vou abrir para vocês para perguntas, tá? Uns 10 minutos aí mais ou menos, para que possamos responder algumas perguntas aí, tá? Opa, maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Como vocês viram, eu fiz alguma publicação e continuarei daqui em diante comentando alguns temas, né? Para que nós possamos fazer uma abordagem inicial para nos conectarmos em algum assunto espiritual e na sequência abrindo para perguntas e respostas, tá? Mais ou menos umas 3 ou 5 perguntas vai estar liberado para vocês hoje. Toda quinta-feira nós faremos esse conteúdo para que justamente possa haver uma maior interação e em sequência um outro projeto que será iniciado, tá? Então esse é o objetivo. Boa noite, André, meu amigo, desses conteúdos na quinta-feira, tá? Então, nós começaremos com um tema, uma abordagem, e em sequência eu abro para vocês no final uns 10 minutos aí, para que vocês possam fazer perguntas, tá? Perguntas de qualquer sentido, de qualquer assunto, com as respostas do tarô. Claro que aqui não é uma consulta, se você depois quiser entrar nessa tônica voltada ao atendimento mesmo em si, aí me procura pelo link na bio que nós agendamos um atendimento, tá? A maioria de vocês já sabem como é que funcionam as perguntas, mas agora daqui para frente nós começaremos em algum tema, discorreremos sobre ele e na sequência eu abro para perguntas e respostas, tá certo? Bom, vamos lá. O que eu gostaria de iniciar dentro dessa nossa conversa com vocês é uma pergunta muito simples, porém de uma profundidade e reflexão, se vocês estiverem dispostos assim, como eu estive disposto antes de iniciar esse contato com vocês. Quantas vezes ou em que momento dentro do dia a dia, colocando dentro das 24 horas, nós, tá? Vou colocar todos nós, conversamos com o divino, sagrado, Deus, seja lá como você queira chamar, desde que tenha uma conexão superior, um direcionamento superior. Quantas vezes você tem entrado em contato com essa egrégora, com essa força, para que justamente suas soluções possam ocorrer de maneira sabendo que nós estamos em uma trajetória encarnatória, há um trajeto, há um direcionamento que já foi organizado, arquitetado por nós mesmos em algum plano, e em sequência trabalhado e verificado dia após dia. Mas ao mesmo tempo, nós mesmos nos devemos perguntar o que realmente eu estou fazendo aqui, e dentro das perguntas e dessa pergunta principal, quão disposto eu estou a receber a verdade. Claro que todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem um sentido a ser seguido, todo mundo tem as suas opiniões e devem ser respeitadas, mas nós sabemos e devemos entrar em acordo que sempre há uma verdade superior cuja qual nós não teremos acesso. Até mesmo se tivéssemos acesso, como já diz alguns estudos, e praticamente todos vocês conhecem, conforme vão aprofundando em qualquer tema, vocês percebem que quanto mais você aprofunda e quanto mais você direciona essa energia para entender tudo aquilo que você busca, mais parece que você não conhece, mais parece que distante daquilo você está, e mais parece que perturbado você também vai estar. Isso realmente ocorre para que nós possamos medir, né? Não como uma régua, mas como um sentido evolutivo, o que nós estamos fazendo dentro de uma perspectiva certeira de objetivos, planos, metas, sonhos, ou seja lá como você queira chamar, ou aquilo que você esteja buscando agora. Todos os dias, por um tempo, eu já considerei que nós somos constantemente testados, mas na verdade, de um tempo para cá, eu tenho alterado esse sentido para simplesmente aproveitar a vida. Aproveitar cada
oportunidade de acordar, cada oportunidade de levantar e de me permitir aos acontecimentos, seja lá quais forem, para que justamente eu possa saber o que eu estou fazendo aqui. Por isso, se vocês notarem, né, dentro da postagem que eu fiz sobre a live, eu escrevi uma frase que diz: tendo tudo, mas sendo vazio de tudo. Isso, nós ainda abordaremos alguns assuntos bem mais profundos, e dentro desse tema nós vamos seguir uma linha onde nós falaremos só um conteúdo voltado a obsessores, obsessão. Toda vez que nós julgamos alguém ou julgamos algo pela nossa própria lente, nós estamos permitindo que a obsessão se aproxime da nossa vida. E por vezes procuramos profissionais, seja da área que eu atuo ou de qualquer outra área voltada à saúde, e nos perguntamos por que aquilo vem acontecendo, quando na verdade a reflexão inicial deveria ser: o que eu estou fazendo dentro desse contexto que permitiu que tal situação chegasse à minha vida? Por vezes nós falamos assim que nós devemos nos adaptar às situações para que justamente nós não percamos a nossa essência, mas principalmente possamos aprender com aquilo que está sendo mostrado. Mas vamos hoje um pouquinho mais fundo ainda, né? Ao invés de você querer somente se engendrar, se misturar com o meio que você vive ou com a situação em si, procure se perguntar: será que realmente eu sou essa pessoa que está dentro dessa situação? Ou mais ainda, na verdade, eu não sou essa pessoa dentro dessa situação. Um exemplo: você está com uma dificuldade financeira ou dentro até mesmo do seu relacionamento, casamento, você enfrenta algum problema. Você deveria se perguntar, ao invés de direto enfrentar esse problema: será que realmente eu sou o problema? Será que realmente eu estou com o olhar direcionado a quem eu sou, quem eu estou sendo no exato momento de qualquer situação que eu esteja enfrentando? Quando você começa a ter essa percepção mais elevada, né, que aí nós podemos colocar como uma carta do tarô, o arcano 13 de paus, que se vocês analisarem o desenho, não vou mostrar aqui agora, lembrando que ao final da nossa live de hoje, eu abrirei para algumas perguntas, tá? Há uma imagem em que tem um homem e ele está em um plano mais superior, embaixo existe um lago, ao lado dele três paus, 3 tacos, enfim, chame como você queira. Ele tem a visão do plano, ele está imerso no plano, mas ele se enxerga e percebe a situação além do plano. Quando nós entendemos isso que nós estamos falando e partimos para esse sentido um pouco mais profundo de qualquer situação vivenciada, nós nos tornamos mais aptos e livres do principal problema que enfrentamos em dificuldades cotidianas ou até mesmo algo que você chame como karma. O karma ele existe, mas a partir do momento em que eu coloco esse karma ou essa situação como o símbolo da minha vida, ou a chave de todas as minhas perdições, eu acabo me limitando, eliminando a minha própria espiritualidade e eliminando o meu contato com o sagrado, com o divino ou com Deus, enfim, vamos colocar como vocês mais costumam chamar, Deus, e que realmente é, mas cada um às vezes chama de uma maneira que é o mesmo sentido e o mesmo direcionamento. Todas as luzes que você acender, ela sempre vai ser gerada por uma estação principal. E é isso que nós estamos falando aqui. A possibilidade de você se enxergar em qualquer situação e decidir não apenas acender a sua luz, mas saber que você é o foco principal de toda essa luz. Todas as doenças que você enfrenta ou que nós enfrentamos durante essa vida é uma experiência para que você possa perceber que, em primeiro plano, você está se distanciando de você mesma ou de você mesmo. E essa relação precisa ser entendida e interpretada em minúcias. Uns falam como meditação, outros falam como estado de flow. Pouco importa o sentido da palavra, mas sim a essência do conteúdo, que é o quê? Dentro desse momento que nós falamos desde o início dos minutos da live, onde você
direciona dentro do seu dia algum momento consagrado. Seja de qualquer forma, há pessoas que têm esse contato lavando louça, outros brincando com os filhos, outro estando na presença de familiares, mas isso ainda é muito pouco. Quando nós percebemos que você está sozinho, continuará sozinho e finalizará a sua existência sozinho. Existem companhias, entendam a diferença, mas é você com você mesmo, entendendo que dentro de você é exatamente toda a representação do todo, do divino. E quando você começa a perceber isso dentro do seu dia em detalhes pequenos, mas extremamente gigantescos de referências, você vai dando mais valor a cada experiência, você deixa por vezes vícios que geram exatamente essas doenças, todos os vícios, todos os problemas relacionados a alguma doença que você enfrenta, se formos esmiuçar até a raiz do problema, você vai saber que a grande verdade em relação ao que você passa é principalmente o medo. Medo de quê? Medo de se enfrentar, se olhar, se respeitar e amar para que ao mesmo você possa representar ao externo. Mas, com a tecnologia, com o avanço de diversas distrações que existem ao cotidiano, de milhares de maneiras diferentes, e cada dia aparece outra para justamente te tirar dessa tônica, você acaba não percebendo isso e entra numa vida autômata. E isso impede exatamente que você tenha uma vida autônoma. Que é o quê? As distrações com celulares, as distrações com a fuga da realidade. Quando apresenta um problema, eu me desvinculo daquilo para que justamente eu possa entrar no meu mundinho particular e depois de recarregar o que eu penso que seja as minhas baterias, eu retorno para o momento atual. Veja que entre esse sentido de se dispersar e até retornar, para você pode parecer que você apenas se desligou por algum momento daquele problema. Mas o problema continua. E há um problema mais grave ainda, que é você perder, e perdeu, a vida no momento presente. Às vezes você fica em qualquer sentido de evasão de emoções ou até mesmo de distrações e por si fala, eu fiquei 40 minutos, eu apenas relaxei. Mas o que passou nesses 40 minutos, além da sua visão, além do seu plano de percepção? Vocês já devem ter visto algum vídeo que circula pela internet em que o pai ele está dando um alimento para o filho na mesa, está ao lado dele, e é um bebezinho, uma criança pequena. Em sequência, ele continua se distraindo dentro daquilo que ele acha interessante naquele momento, e ao momento em que ele vai olhar para o filho já está crescido. É exatamente isso. Para uns pode ser filho, mas dentro do que eu estou querendo trazer para vocês, é exatamente a própria vida. Por isso que há tantas pessoas buscando métodos que fazem com que você mantenha a sua juventude, quando na verdade você está perdendo a mesma, achando que tudo está no físico, e aí você esquece de trabalhar sua mente, seu espírito. Por mais que você diga para mim, eu frequento academia todo dia, eu estou malhando, estou correndo, eu estou fazendo algo que permanece o meu corpo de uma forma sadia, mas e mais profundo. Todos nós temos um vício, todos nós temos algo que não queremos ver dentro de nós. E se você perceber, aquilo que você chama de teste ou de provação é exatamente essa superação que você precisa aproveitar agora, essa oportunidade, independente se você acredita em reencarnação ou não, ou qual é a sua linha de direcionamento espiritual. Essa não é o que eu quero trazer aqui para vocês, né? O que eu quero é que dentro de tudo que falou, que a gente conversou, você apenas pegue algo que te chamou a atenção e aprofunde nisso, dentro daquilo que você carrega como verdade e direcionamento principal. Entendendo isso, nós começaremos a olhar a vida de uma forma diferente, estaremos mais dispostos a valorizar o que é diferente para nós e com certeza teremos possibilidade de prosseguir e transmitir isso para as próximas gerações.
Muitas mulheres querem ter filhos, muitas mulheres querem deixar uma semente, mas não se perguntam, ou até mesmo eu já ouvi algumas perguntas ou até alguns dizeres do tipo, como que eu, dentro do que a gente está vivendo, seja, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que já é notícia até mesmo mundial ou em qualquer outro local, como que eu vou trazer um filho para esse mundo caótico, perturbado e até para uns considerável já como o fim dos tempos? Como que eu vou trazer uma criança? E aí fica uma linha que, se você pegar o início das suas palavras, você vai perceber, você está perguntando como você vai trazer um filho, mas você se esquece do principal. Que filho eu estou gerando para esse momento que eu estou vivendo e estou deixando de aprender? Muitas vezes os filhos são a exata visão de quem você é. Visão nítida, clara. E nós não queremos ver isso. E aí deixamos as coisas acontecerem, deixamos a lá vão ter, e aí por vezes optamos por agressão, tanto verbal, física, moral, seja lá qual for. E trazendo essa mesma linha do sentido de agressão verbal, moral, quantas vezes você, durante ao longo do dia da sua jornada de vida, pratica isso consigo mesma? A violência verbal, a violência moral, a desobstrução não revelada daquilo que realmente deveria ser entregue à sua frente para que você possa resolver ainda nessa vida. Para aquelas pessoas que acreditam em reencarnação, quantas vidas mais você vai precisar passar para justamente aprender o que agora você deixa de lado? Geralmente, dentro desse estudo kardecista, você levaria séculos para passar uma ou quebra de um vício, por exemplo. Por isso que muitas vezes os espíritos, eles decidem, eles pedem para que possam encarnar, para que isso já seja queimado em um período de 60, 70, 80 anos, sendo que o nosso corpo físico ele é projetado para aguentar 130 anos, mas dificilmente passa dos 80, por conta de todos esses detalhes trazidos. Claro que existem vários outros que aí nós vamos abordar ao longo das próximas quintas-feiras. Também quero trazer alguns amigos dentro dessa linha espiritual, do tarô, terapia, enfim. Vou trazer para vocês para que eles possam também trazer a visão deles, compartilhar o conteúdo deles e ampliar a nossa linha de conhecimento. Tudo que eu trago para vocês não é para uma verdade absoluta, nem eu sou dono da verdade, nem sei, nem quero saber toda a verdade. Porque, como eu disse para vocês, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, aquela que nós dizemos que é a verdade total, nós nos fechamos para adquirir mais conhecimento. E quando eu me fecho, eu me bloqueio. Por estar totalmente cheio, de alguma maneira, isso vai ter que vazar. Porque a vida é um fluxo. E a partir do momento que eu decido entender e interpretar esse fluxo, eu permito que a vida ocorra da maneira que deve ser. Todas as vezes, ou diversas vezes, nós tentamos manipular a natureza, e aí eu digo por meio de trabalhos e outras questões não tão positivas, que fazem ou aparentam que as coisas aconteçam como eu quero. E aí você esquece, dentro de uma linha também dessa tônica voltada à encarnação ou reencarnação, você mete o dedo dentro do karma alheio. E a partir do momento que eu meto o dedo dentro do karma alheio, aquilo volta para mim. De diversas maneiras, começando por questões familiares, que começam a ter problemas. Em sequência, se eu não observo, se eu não enxergo, se eu não decido ir além dentro disso, ela parte para o campo emocional, depois ela vai desenvolvendo e desenrolando até chegar ao último ponto, que é a doença física. É o último grito do seu corpo dizendo que algo dentro de você não está bem. E quantas vezes nós mesmos não somos capazes de aceitar que nós não estamos bem? E aí é onde eu volto naquele sentido que nós conversamos um pouco mais cedo. Eu busco constantemente, cada vez mais, as minhas rotas de fuga, para que justamente eu possa suportar, quando na verdade eu deveria ter coragem para enfrentar aquilo que se apresenta diante de mim. E aí nós voltamos lá no início do que foi perguntado.
Quantas vezes durante o seu dia, ou até mesmo uma, você dedica para o conhecimento próprio dentro daquilo que é próprio de você, que é o sagrado. Quando você decide fazer isso, a sua visão amplia. Muito se busca em abrir a clarividência, o terceiro olho, a terceira visão, mas é a sua própria vida. Você busca abrir por meio desse entendimento e do respeito dentro do que se apresenta para que eu enfrenta de uma forma madura, consciente, e não fique bloqueando ou até mesmo fugindo daquilo que eu deveria enfrentar. Toda vez que eu fujo de algo, logo em sequência, aquele mesmo algo ou situação vai se apresentar para que eu possa de novo resolver. E se eu não resolver, isso vira um ciclo. E esse ciclo vai cada vez apertando. É um cinto que aperta, 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 até você ficar sem respiração. E aí começa o quê? Você tem os problemas que nós já comentamos, e aí você, desses problemas, passa para a raiva, o rancor, o ódio e a não aceitação pelo perdão. E aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, que o ponto X, que a sua vida começa a virar um caos total, que são os obsessores. Muitas vezes nós dizemos, eu estou com obsessor na minha vida, eu estou tendo problemas de tal sentido, é um obsessor. Ou alguém fez uma macumba para mim, quando na verdade você mesmo ou você mesmo está sendo o causador desse evento crítico. Então é interessante que vocês percebam o quão disposto eu estou a olhar para mim, para que eu possa perceber que o que acontece comigo não é um fato negativo. É simplesmente uma oportunidade que está sendo me dada nessa vida ainda de eu evoluir, crescer, aí sim ter a possibilidade de semear e trazer algo novo para quem já é novo na minha vida. Que aí nós estaríamos falando de filhos. Quantas mães com filhos que não têm uma maternidade efetiva? Quantas mães estão perdidas e estão levando seus filhos para a mesma perdição? Quantas mães e pais, tá? Que não é exclusivo das mulheres, há também pais nesse mesmo sentido que se esquecem de fazer aquilo que é devido dentro, não vou falar a palavra papel, porque eu não gosto muito desse sentido, mas a posição daquilo que deveria ser representado. E toda vez que eu deixo de fazer o que deve ser feito, a própria vida vai dar um jeito de mostrar na minha face o que deveria ser feito. E aí a coisa vai piorando, piorando, e aí muitas vezes acontece o quê? A pessoa se desilude, a pessoa se vitimiza até o extremo, até gerar o extremo do absurdo, que seja o suicídio. Então, toda vez que eu decido me fechar para o mundo vai dar um jeito de se fechar para mim, até que eu possa perceber o exato erro que eu estou cometendo e impedindo que a minha vida flua de uma forma natural. Todo ciclo natural deve ser respeitado. A partir do momento em que nós quebramos aquilo, a nossa vida vai ter problema e vai gerar resultados negativos, principalmente nessa linha que nós apresentamos. Começa na sua vida, ou seja, você vai perder coisas que você gosta. Isso pode ser pessoas dentro de relacionamento, pode ser de família, até chegar ao ponto em que você seja a sua própria vítima, você é o seu próprio algoz, que é uma doença. Muitas vezes essas doenças são incuráveis. Por quê? Porque a medicina, ela trata a pessoa em si, mas e o perispírito? E a parte espiritual que está alojada dentro disso que nós estamos falando? É interessante que vocês percebam, estudam, vão aprofundar dentro disso. Eu não vou ficar trazendo para vocês, vá atrás dessa linha, siga essa linha. Não, vocês têm que ter esse interesse. É o que nós falamos, o quanto você está disposto a buscar a real melhoria da sua vida. É muito fácil eu chegar e pagar para uma pessoa fazer um trabalho para mim. Mas e quando eu vou decidir fazer o meu próprio trabalho dentro de algo que já deveria ser começado por mim? E aí depois você culpa o profissional que não fez a sua parte, lembrando que eu não estou negativando quem faz qualquer tipo de trabalho, eu mesmo faço.
Estou dando o sentido e o direcionamento dentro daquilo que, quando você for buscar, para que você possa entender que você também tem parte ativa nisso. Caso contrário, nada será feito, e muito menos resolvido. Porque nada adianta eu colocar, ou você colocar, uma pessoa ou algo como referência salvadora se você mesmo não acredita na sua própria salvação, no seu próprio direcionamento. É daí que, quando você realmente começa a perceber o que nós estamos falando, várias fichas vão caindo, e aí você tem a possibilidade de automaticamente modificar a sua vida. Que aí sim entra naquele sentido que muita gente conhece, mas traz uma vertente mais voltada ao sentido econômico, que é a cocriação. Quantos profissionais existem por aí que falam e trazem resultados satisfatórios de diversas maneiras, mas você percebe que aquele resultado aconteceu com ele, porque ele foi o iniciador dentro daquilo? De novo, não estou dizendo que dentro desses projetos que eu apresento, você não vai ter resultado. Óbvio que não. Mas eu estou dizendo e trazendo para vocês esse entendimento de que aquilo serviu para aquela pessoa. E se você coloca aquilo como direção principal, você vai se perder. Porque, de novo, você vai esquecendo de você mesmo ou de você mesma. Por isso que muitas pessoas, quando adquirem uma fortuna, elas perdem. Por isso que muitas pessoas, quando dizem eu quero um relacionamento, eu quero uma pessoa, e quando encontra realmente essa pessoa, ela deixa escorrer pelas mãos como areia, porque não decide antes olhar para suas próprias sombras, para suas próprias dores, e dentro dessas S's, né, desse plural, existe um singular, que é exatamente aquilo que eu não quero olhar, que vai fazer com que eu perca todas as coisas, pessoas, aqui eu incluo tudo, que estão ao meu redor. Por isso que diz que é quando se chega ao fim do poço, ao fundo do poço, que você tem possibilidade de subir. Por quê? Porque aí você perdeu tudo, você já não tem mais nada, e aí sim você decide começar a olhar para dentro. E aí, nesse exato momento, que você decide se conectar ao sagrado, a olhar e pedir, ou até mesmo questionar por que isso foi feito comigo, por que isso aconteceu comigo. Mas vamos lá. E a vida regressa. O que você não deixou ser olhado e trabalhado por você mesmo, e foi a mesma coisa você começar a limpar a sua casa e jogar sujeira para debaixo do tapete, mas cedo e vai vir à tona de uma maneira ou de outra. Então, quando vocês não olham para o problema, ele vai aumentar de tamanho e vai aparecer de outra maneira, para que seja resolvido, seja agora ou seja daqui a milênios, não importa. A vida nunca acaba. O que acaba é o seu corpo físico, mas o seu mental, ele continua, a sua consciência continua, simplesmente ela troca de aparelho. E é aí onde a coisa pega. Por quê? Um exemplo. Você tinha um conhecimento tremendo, ou tem um conhecimento tremendo nessa vida, e você deixa de utilizar isso de forma favorável e expansiva para outras pessoas. Claro, você pode cobrar pelo seu serviço, você pode e deve estudar, ampliar e buscar uma forma de, se isso é a sua linha de trabalho, receber por isso. Mas todas aquelas pessoas que têm um conhecimento e limitam o mesmo, seguram só para ela, na próxima encarnação elas vêm débeis, porque não aproveitaram. Entende? Então há diversas linhas que nós poderíamos traçar aqui e seguir, mas nós abordaremos em outros dias. Hoje eu quero trazer esse conhecimento para vocês, para que possam refletir, e aí junto, esquentando aí os motores, para que eu possa responder algumas perguntas de vocês, tá? Então, decidam olhar. Olhem para o que vocês não querem enxergar. E a coisa, ela vai, por isso que diz, quando eu decido olhar para algo, aquele algo olha para mim de volta. Nós sempre temos algo a ser resolvido dentro de nós. E quando nós não resolvemos, vai chegar ao ponto em que aquilo vai se representar fisicamente e visualmente dentro de mim. Fisicamente, por doença, e visualmente, por alguma pessoa ou situação. E aí, a coisa pega. Porque, de novo, você vai dar um jeito de se esquecer de você e fugir para algum canto. E aí também nós entramos em outra linha de pensamento, que aí seriam
os tóxicos e tudo mais que nós pegamos como vício. Todo vício, ele advém de um vício moral. E todo vício moral, ele advém de um problema que já não é de agora. Se você fuma, ou se você... Enfim, vamos usar esse exemplo. Se você fuma, você já não traz isso de agora. Você traz de outras experiências e, consequentemente, você está tendo essa oportunidade de parar com isso, ou de modificar. Mas nós não queremos ver, porque é mais fácil. Eu, por alguns minutos, que todo vício que nós temos, ele consegue inibir aquilo que nós não estamos enxergando por no máximo 15 minutos. Por isso que constantemente, quando eu estou dentro de algum vício, a pegada lógica, ou seja, a linha lógica, é que eu aumente a dose e cada vez eu vá me afundando mais. Então por isso que vocês devem olhar para o que vocês vivem ou experienciam agora e não querer somente se moldar dentro daquela situação, se tornar um camaleão, mas entender que eu não sou aquilo que eu enfrento agora. Eu sou algo maior. E aí também entra dentro daquela tônica que vocês já sabem sobre o eu sou, eu estou, enfim. Mas é interessante, é um pensamento interessante. Nós não temos coragem de nos conectar ao sagrado muitas vezes, porque nós não queremos escutar a verdade. Nós somos treinados e de uma forma boiada, em linha de abate, nós somos adaptados a nos calar e, consequentemente, direto para a morte. Só que nós esquecemos que a morte não é daqui 50 anos, 40, independente da idade, 70, independente da sua idade. Você já está se matando agora, fazendo tudo aquilo que nós já conversamos um pouco mais cedo. Então, se tudo dentro do que nós conversamos agora, algo fez sentido, é interessante que você olhe para aquilo que fez sentido, porque provavelmente tudo que eu enxergo no outro, seja positivamente ou negativamente, que há os polos, é aquilo que eu preciso trabalhar. Ou é aquela verdade que nesse momento eu preciso olhar e me aprofundar e, consequentemente, transmutar. Porque eu já falei para vocês isso, não adianta eu entrar em uma situação e transformá-la, porque mais cedo ou mais tarde tem a possibilidade de uma recaída. Mas quando eu transmuto, ou seja, eu entendo o que aconteceu, eu aprendo com aquilo e eu evoluo com aquilo. É transmutar, passar, não somente passar por cima, mas passar, olhar e colher o que aquilo quis trazer para mim. Qual é a situação que hoje você precisa enxergar, mas coloca um tapa-olho. Falando sobre tapa-olho, isso também é um mecanismo de obsessão. Quando eu só olho para uma direção, eu esqueço todo o resto, 360. Entendem? Então isso são conteúdos que nós também abordaremos mais para frente. Mas para não ficar tão cansativo e até mesmo não ser algo tão extenso, eu vou abrir agora para vocês perguntas e respostas, tá? 2 ou 3 perguntas no máximo eu vou responder. Então pode fazer sua pergunta e aí eu vou trazer o direcionamento para você, do que vocês quiserem. Lembrando que a live vai ficar salva. Se você quiser rever, ver quantas vezes ou até mesmo me chamar dentro de um atendimento particular, o link está na bio para que nós possamos conversar mais e direcioná-lo dentro daquilo que é o seu problema ou o que você está buscando saber agora. Lembrando que o tarô ele não é futurista, ele não é uma ferramenta que faz previsão de futuro. Ela vai te mostrar, olho no olho, o que você não está querendo enxergar e é exatamente aqui, essa situação que faz com que você não progrida em determinada situação. Nosso atendimento ele tem uma linha em que nós identificamos as suas tônicas positivas e negativas e aí você vai interpretar o porquê alguma coisa se repete até o momento presente e num período de 3 meses, não é 3 meses que eu te acompanho. É a validade, digamos assim, da consulta. O tarô é cíclico e a sua vida é cíclica também, então ele vai acompanhar essa linha. É entregue os direcionamentos, você começa a trabalhar em cima daquilo e por um mês eu te acompanho, né? Onde você pode me chamar dentro de alguma dúvida, onde não é novamente uma consulta, é somente um direcionamento. E aí você segue
dentro daquilo que você quer melhorar, transmutar, resolver, saber e ganhar também, tá? Então era isso. Claro que eu teria muito mais coisas para conversar com vocês, mas todo remédio, se ele for dado, nem remédio eu vou dizer, mas o conhecimento em si, ele precisa ser dado em doses, porque se for entregue de uma vez, foi o que nós conversamos mais cedo, nós não resistimos, tá? Lembrando sempre, não sou dono da verdade, nem pretendo ser. Trago conhecimentos adquiridos ao longo da vida que me permite ter uma visão, não digo nem mais ampla, mas de um pouco diferente. Todos nós devemos pensar diferente, para que justamente nós possamos olhar a vida de uma forma diferente. Entendendo o que nós conversamos mais cedo, você tem a possibilidade de alimentar e aumentar o seu potencial em relação àquilo que faz sentido para a sua vida. E muitas vezes, se eu não olho para a situação, o meu problema principal é porque eu tenho medo, e mais do que medo, eu tenho medo de viver, eu tenho medo de realizar os meus sonhos. E aí você acaba se tornando mais um pela vida. A vida passa, os anos passam, você não aproveitou nada, não deixou nada, não semeou nada. Ah, mas eu deixei meus filhos. E foi o que a gente conversou mais cedo. Você está trazendo filhos órfãos para o mundo, ou você está trazendo filhos para o mundo? Tá certo, pessoal? Está aberto para perguntas e respostas. Pode trazer sua pergunta, seu questionamento, e aí eu vou respondendo. Apenas coloque o seu nome completo, ou até mesmo um nome. Não vai ser dito quem está perguntando, para que eu possa direcionar dentro da pessoa específica, tá? Então, pode ser só o seu primeiro nome, e aí traz a pergunta, uma pergunta profunda. O que é uma pergunta profunda? Quero saber sobre o meu relacionamento. Tá, me diga como está um pouco sobre a sua situação, para que eu possa saber. Quero saber como está meu relacionamento. Estou dentro de um relacionamento há tanto tempo e gostaria de um direcionamento em relação ao porquê nós não estamos mais juntos atualmente. Entende? Mais ou menos isso. A pessoa pergunta do relacionamento, várias vezes eu já vi a pessoa perguntando, e ela está separada há um tempo, ou ela nem está mais no relacionamento. Ela está apenas morando junto com a pessoa. E isso atrapalha um pouco a resposta em si, que ela vem muito vaga. Então isso são perguntas vagas. Por exemplo, quero saber sobre área profissional. Você está trabalhando? Você é autônomo? Você é CLT? O que você é? Então são direcionamentos, tá? Então se não tiver perguntas, eu já vou encerrar a live de hoje e nos vemos na próxima quinta-feira. Não adianta também, encerrei a live, André, eu vim no particular fazer uma pergunta para você, eu não vou responder, porque você teve a oportunidade, dentro de uma abertura que eu possibilito, em que não há geração de karma, ou seja, eu não vou estar pegando seu karma, porque o meu trabalho ele é voltado a um sistema de troca, em que eu recebo, óbvio, pelo estudo que eu já tive e pelos anos de trabalho, e você recebe também aquilo que você busca. Então, mas você faz lives, você conversa com o pessoal, responde algumas perguntas. São permissões. São permissões que eu abro para que justamente eu possa ajudar, tá? Pois é, Bruna. Como é que eu vou responder a sua vida amorosa, sendo que eu acabei de falar que você pelo menos traga, por gentileza, você está em um relacionamento? Isso é uma pergunta vaga, tá? Por exemplo, André, eu estou em um relacionamento há 3 anos, há 6 meses. O que eu posso esperar dentro dessa relação? Lembrando sempre que quando você já vem com uma pergunta assim, já tem algum problema a ser resolvido na relação, tá? Então, por gentileza, quem fez a pergunta amorosa, se não tiver mais outras perguntas, eu encerro, tá? Então, se você quer saber sobre a sua relação, você está namorando, é casado, é noiva, André, mas aí você quer demais. É óbvio, não tem uma bola de cristal para que eu possa saber exatamente o seu problema. Isso são dados básicos, tá, pessoal? Que eu pego em toda pré-consulta. O nome, a data de nascimento, para justamente me conectar com você, seu estado civil, a profissão e se tem filhos, tá? Então esses são direcionamentos básicos para que eu possa me aprofundar bem aí dentro do que você quer. Bom, não tem mais perguntas, né? Agradeço a todos vocês que assistiram. Assistam novamente
assistam novamente e decidam, independente do tempo, tá? Às vezes tem pessoas que do que eu falei já pegou alguma coisa e já modifica. Tem pessoas que são assim rápidas, percebem rápido e conseguem rápido resolver alguma situação, tá? Apareceu uma pergunta aqui, eu vou responder e nós encerramos, ok? Eu morava em uma cidade e voltei para minha cidade natal por inúmeros motivos. Estou no caminho certo? Dentro desses inúmeros motivos, a parte principal, você foi embora de mudança, mas você ficou ainda no seu primeiro ambiente, acredito que seja de moradia, tá? Então, sua mente veio, mas o seu coração continua lá. E aí não vai adiantar tanto, porque aí sua vida não progride de uma forma saudável, tá? E aí você vai paralisando. Os acontecimentos não vêm, positivos, né? Óbvio. Você vai começando a se sabotar, começa a olhar cada vez mais para o passado, não enxerga um horizonte e, pior, não olha o que nós falamos um pouco mais cedo, não olha para si, tá? Então o que eu posso recomendar? Por que que só minha mente veio? Por que que não veio junto meu coração? Tenha coragem de se perguntar isso, tá? Desilusões? Pois é, mas e onde você está nessas desilusões? Nós sempre apontamos o dedo. Ah, o outro fez isso comigo, a pessoa me magoou por isso e por aquilo. Ótimo, aprenda com o que aconteceu. Quanto mais você ficar apontando o dedo, quanto mais você alimentar essa situação do passado, você não está percebendo que quem está se afundando cada vez mais é justamente você, tá? Bruna, se quiser que eu responda aí, tá? Continua, explica um pouco, não é explicar a situação, tá? Só me fala se você está em uma relação ou não, tá? E entende quem fez a pergunta que eu estou falando? Você se mudou, mas só foi suas malas. Teu corpo foi junto, óbvio, né? Mas é uma analogia para que você possa entender um pouco mais do sentido do que eu estou falando. E você está fechada. Você fez a pergunta, mas automaticamente se fecha para algo mais profundo que eu possa lhe dizer. Então o que eu recomendo é, se você já deu essa iniciativa, se predispôs a essa resposta, tá? Me chama no link que tem aí da bio, e aí nós marcamos uma consulta e eu consigo te ajudar mais, tá certo? Então o que eu posso dizer, dentro da sua pequena abertura para uma resposta, né? Que quem já sabe, meu atendimento não é só de sim ou não, nós vamos cavucando, até realmente achar o fundo do poço aí, o fundo desse poço, que tem a água para você se alimentar e ter uma vida saudável, tá? Uma vida digna. Então, seu coração está lá. E por que está lá? Só que você se fechou aqui para mim. Porque você não queria que eu falasse para você, talvez abertamente aqui, mas por isso que eu falo, me chama no particular. Você pode mudar para qualquer local. O problema ainda permanece e vai persistir enquanto você não decidir olhar e enfrentar. Não é voltar para quem me fez mal ou a situação em si, mas é o que eu falei um pouco mais cedo. É entender que eu não sou o que estava naquele momento, tá bom? Então é isso, tá? Bom, Bruna, não trouxe a sua pergunta aí. Caso mais alguém tenha a resposta, por gentileza, ainda tem abertura de alguns minutos, mais 2 minutos, para que eu possa responder para vocês, ok? Já vi sua pergunta aí. Sofro um amor até hoje. Pois é, e onde você está nessa história? Você sofre, se martiriza e não tem coragem de olhar além. Enxergue que você é uma pessoa que tem uma experiência, né, de vida, até mesmo sendo ainda um pouco curta, né, por você ser jovem. E por quê? Por que se apegar a algo que me faz sofrer quando quem está sofrendo é você? Você acha que a outra pessoa está tendo esse mesmo sofrimento? Não está. Você se apegou por algo carnal. Entende? Você já se abraçou? Você já se perguntou o quanto eu me amo? Você já se olhou no espelho assim, sorridente? Falando, puxa vida, eu sou bacana, eu gosto da minha presença.
sabe? Então isso é baixa autoestima. E por que baixa autoestima dentro da sua situação em si? Porque você não tem coragem de se amar. Você não permite que o amor comece por você. E aí eu busco um alvo principal para ser a solução de todos os meus problemas, tá, Bruna? Então essa é a resposta para você. Se quiser aprofundar mais, também me chame no link e aí a gente vai conversando, tá? Mais alguma pergunta? 1 minuto, responder para vocês aí, tá? Desde já, vou agradecendo a todos que participaram. A pergunta em si, nunca a intenção é abrir para responder várias perguntas ou, enfim, é para trazer um direcionamento, tá? Talvez o que eu falei dentro de 30 minutos, agora alguma coisa fez sentido para você. Ou talvez lá no início você já pegou o sentido do que nós estávamos conversando e seguiu, e já foi embora, e está tudo certo. Há outras pessoas que vão assistir várias e várias vezes e não vão entender nada, porque ainda não é o momento delas. Mas, se você chegou até esse contato, é porque justamente algo tem para te ensinar, algo tem para você aprender. Talvez não de imediato, mas é esmiuçar, é trabalho, é labor, ou seja, eu agradecer pelo dia que eu tenho, agradecer pela vivência que eu estou tendo agora nessa noite e me predispor, poxa vida, hoje eu não atingi totalmente o meu objetivo, mas eu dei um passo além, mesmo que seja curto, cada um tem uma velocidade, cada um tem um tempo de despertar, cada um tem um tempo para começar esse processo que nós estamos conversando, e está tudo bem. O que importa é você decidir. Nunca será a velocidade, mas sim a constância, tá bom? Lembre-se sempre, peguem o exemplo do próprio pão. Quanto mais ele é sovado, quanto ele mais é alimentado por algo maior, no caso as mãos do padeiro, melhor aquele alimento será e servirá diversas pessoas. Tá bom, pessoal? Então agradeço a vocês, como eu disse, ficará salvo e nos veremos nas próximas quintas-feiras. Quero ver se eu já consigo trazer um amigo para a próxima quinta para que nós possamos debater algo relacionado a mais um sentido do que foi dito aqui. Seguiremos uma linha, não será assuntos dispersos. Nada aqui é disperso, tudo tem um sentido, tudo tem uma linha, uma trajetória, tá certo? Então se atentem, espero que tenha servido de orientação o que nós conversamos, e também se não serviu e nada fez sentido para você, tá tudo bem, sua hora vai chegar, tá bom? Um forte abraço, uma excelente próxima aí, né? Sexta-feira e em sequência final de semana. Fiquem bem, se olhem, se percebam, se notem, porque o quanto mais rápido vocês fizerem isso, melhor vocês estarão preparados para vivenciar todos os acontecimentos que virão. Seja lá quais forem, não esperem o tempo negro chegar. Sejam a luz que vocês querem brilhar, sejam as luzes que vocês querem transmitir para qualquer pessoa ou para qualquer sentido de vida. Mas se observem, que tudo começa com o primeiro passo, tá? Com o primeiro passo que vocês decidirem dar. O próprio farol é assim de um veículo. Você está andando pela estrada da vida, você não vai ver o final dela. Você vê alguns metros à frente. Então decidam isso, tá bom? Fiquem em paz, que vocês possam ter uma excelente noite e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.